Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa vídeo. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, em nome do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, nós pedimos, meu Deus, a tua presença. Pedimos, meu Senhor, a tua direção. Que o Senhor venha, meu Rei, falar com cada um de nós. Precisamos que o teu Espírito, meu Deus, ele venha se manifestar, fazendo milagres, sinais e prodígios, dos quais nós necessitamos para nos manter na fé. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor mesmo diz, através da tua santa palavra, meu Pai, para que nós viéssemos conhecer a verdade, porque só a verdade pode nos libertar. Então te pedimos, meu Senhor, que tu venhas repreender todos os demônios, espírito perturbador, espírito divisor, espírito do inferno, meu Deus, que tenta e até muitas vezes tem conseguido colocar enfermidade, colocar dúvida, medo, insegurança, que ele seja amarrado, que ele seja repreendido, para que essa pessoa, meu Deus, esse Caleb, receba vida através do ensinamento da tua palavra. Pai querido, abençoe a todos os membros do Caleb que participa, meu Deus, que participa dessa live. Abençoa, meu Pai, todos os coordenadores, assistentes, secretário, imprensa, todos aqueles que nos ajudam a fazer a tua vontade, ó Deus. Abençoe desde aquele membro que entrou ontem no Caleb, como esse que já está desde o princípio conosco. Pai querido, faça de todos, Senhor Jesus, abençoado pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Olha só, queridos, eu quero falar hoje de um assunto muito interessante. Aqui no livro de Ezequiel, deixa eu pegar aqui. Ezequiel, Ezequiel 34. Abra aí a sua Bíblia. O livro de Ezequiel 34. Ezequiel vem logo depois de Jeremias. Aqui fala, nesse livro, é uma passagem que fala é 34? Não, é 37, me perdoe. 37. Dará. Darararararam. Daram. Dararararam. Ezequiel 37. Deixa eu achar aqui o versículo. Diz aqui.
Versículo 4. Diz assim em Ezequiel 37, 4. Então, diz o seguinte, espera aí que eu vou ler para você. Olha só. Assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei, perdão, estou no 5, é no 4. Então disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. E eis, e assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e viverei. E porei sobre vós nervos, sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. Então veja só, muitas vezes você até fica preocupado o não cumprimento da palavra de Deus. O que nós temos que fazer? Qual que é o nosso papel na palavra de Deus? É somente ouvir e crer. O mais, quem faz é Deus. Você vê que ele manda nós falarmos dele ou ouvir falar dele, e ele vem fazendo as etapas. Você vê que primeiro ele orienta o homem de Deus a falar com os ossos. E o homem de Deus, então, ali ele fala com os ossos. Depois, olha o que Deus faz. Ele diz assim, e assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Você vê que tudo quem faz não é a pessoa nem o homem, mas é simplesmente o próprio Deus quem faz. Então, qual é a nossa parte no reino de Deus? É crer. Somente crer que no determinado tempo, ele fará aquilo que lhe apraz, aquilo que ele tem que fazer. E ele vai dizendo, ó, eis que porei nervo sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele sobre vós, e por último ele diz, e colocarei o espírito sobre vós. Você vê que esse espírito aqui que ele fala, com letra minúscula, não é o espírito de Deus, é o espírito do homem. O espírito que Deus dá ao homem, a sabedoria, o fôlego de vida que Deus dá ao homem. E aí, quando a pessoa recebe esse espírito de Deus, esse espírito do homem, então ele saberá que Deus é o Senhor. Porque quantas são as pessoas que têm entre nós, que têm dúvida, que têm insegurança, que têm medo, e tudo isso faz com que essa pessoa ela se mantenha arredio das coisas de Deus, distante, com o pé atrás, segura para tomar certas decisões, para entregar a sua vida na mão de Deus. Ela fica insegura, ela não tem segurança para se lançar perante Deus, porque ela tem medo de se lançar diante de Deus. E esse medo faz com que Deus não possa agir na vida dela, porque falta a confiança, o amor na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então a pessoa,
ao mesmo tempo que ela diz que ama a Deus, ela está amando porque a situação está favorável a ela. E quando as coisas estão favoráveis, é fácil você estar sorrindo. Quando as coisas estão favoráveis, é fácil você dizer que está ligado, que está certo, que vai arrebentar. Mas quando a situação dificulta, que você fica na dependência de Deus, aí então já começa a entrar a insegurança, a dúvida: será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai, de fato, se manifestar e vai fazer esse milagre acontecer? A pessoa, ela deixa a dúvida entrar. E essa dúvida entra exatamente porque ela não conseguiu amar a Deus e se lançar sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Existe uma dúvida: será que tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer? Será que tudo que Deus prometeu, Ele vai fazer? Será que essa promessa é para mim? Aí existe um monte de serás que faz com que a pessoa perca a visão da promessa de Deus para ela. Aí ele vai dizendo, olha só o que ele diz no versículo 7. O homem obedeceu, tá? Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e se fez um rebuliço. Esse ruído é aqueles pensamentos que você tem, que eu acabei de falar. Será, 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 será? E esse rebuliço, né? Esse rebuliço é aquela luta que a pessoa fica nos momentos que ela tem que usar a fé. Porque tem momento, amigo, viu, Caleb? Você tem que usar a sua fé. Não vai ter pastor perto de você. A igreja vai estar fechada. Para todo mundo que você tenta ligar, ninguém vai atender. Vai ser você e a sua comunhão com Deus. Vai ser você e o conhecimento da palavra de Deus. Você e o conhecimento da palavra de Deus. Então, há uma necessidade de você estar meditando na Bíblia, na palavra de Deus, diariamente. Olha aqui para mim, Caleb. Ainda que você não entenda o que você está lendo, leia. Porque no momento que você precisar, você vai se lembrar e Deus vai te revelar o que era aquilo que você leu. É como o alimento. A gente come o arroz, a carne, feijão, e cada organismo nosso vai pegando os nutrientes que ele precisa na hora que ele precisa. Mas quando a pessoa não está se alimentando, quando ele precisa daquele nutriente, ele vai procurar e não encontra. Aí entra em desespero, porque não achou exatamente o que ele estava precisando, a palavra que ele estava precisando para combater o mal. Eita, água boa. Para combater o mal que está assolando a pessoa. De repente, a pessoa está desesperada, porque ela não encontrou aquele alimento dentro dela. Aí ela fala para alguém o problema dela, a pessoa vê que o problema dela não é nada. É uma coisinha à toa e ela está desesperada. Por quê? Porque ela não encontrou dentro dela a palavra que combatesse aquele mal que vinha assolando ela. Então, a necessidade do conhecimento, da leitura diária da Bíblia, ainda que você não entenda o que você está lendo, leia diariamente. Eu oriento mais de uma vez por dia, tá? Aí diz aqui, houve um rebuliço e os ossos se chegaram aos seus ossos. Tudo se encaixou no lugar certo, né? Olhei e eis que vieram nervos. Olha só que bacana. Olhei e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu carne. E estendeu pele por cima. Mas neles não havia espírito.
Neles não havia espírito. É aquela pessoa que já está na igreja, foi curada, foi liberta, muitas vezes já está até evangelizando, ajudando em alguma coisa, mas ela ainda não tem espírito. Ela só tem o espírito do homem. Ela só tem o espírito dela que é abatido por qualquer situação contrária. E aí ele fala aqui no versículo 9, e ele diz: profetiza, então disse-me, profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz: Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra. Espera lá, deixa eu botar a Antônia aqui E assopra sobre estes mortos para que viva. E assopra sobre esses mortos para que viva. Você vê como é que é interessante, né? Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão até conosco em casa, mas elas são mortas perante Deus. Porque só existe, pessoal, a pessoa só existe perante Deus quando ela nasce de Deus. E ela só nasce de Deus quando ela recebe o batismo nas águas, é o primeiro passo, e o batismo com o Espírito Santo. Aí então, essa pessoa, ela passa a nascer de Deus, ela passa a ser um filho de Deus, que é até exatamente o que nós vamos começar no sábado agora. Sábado agora nós vamos começar a leitura do livro Somos Todos Filhos de Deus. Eu já até gravei a introdução desse livro e estou mandando para vocês essa semana, para vocês já começar o estudo desse livro no sábado agora, sábado e domingo, durante a semana, você vai usar a introdução desse livro. Eu não sei se aí na sua igreja já chegou desse livro, mas se não chegou, vai chegar, que nós estamos pedindo desse livro para que todos possam ter acesso a ele e estudar conosco esse livro no decorrer desse ano, tá? Para você que está chegando agora, nós estamos em Ezequiel 37, versículo 37. Aí ele fala aqui, olha, versículo 10 agora, tá? 37, 10. Profetizei como me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aí ele fala de novo aqui. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, osso dos os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz o Senhor Deus: eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir da vossa sepultura, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir o vosso sepulcro e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó meu povo. Amém? Foi o que aconteceu com cada um de nós. Nós já estávamos caminhando para a sepultura. E ele abriu o nosso sepulcro e nos tirou de lá. Alguém consegue te convencer
que Jesus Cristo não é o Senhor e teu Salvador? Ninguém consegue te convencer disso. Por quê? Porque, como está escrito aqui, ó, ele abriu a sua sepultura. Ele tirou você da morte e te deu vida. E até aqui, eles viveram com o espírito do homem. Até aqui, eles ainda não tinham o Espírito de Deus. No versículo 13, que nós vamos ler agora, no versículo 14, é onde eles vão receber o Espírito de Deus. Olha só o que diz. Alguém tem um passarinho cantando em casa. Desliga aí que todo mundo está ouvindo o passarinho cantar. Bonito o canto do passarinho. Versículo 14 diz assim: olha o que ele prometeu que nós já recebemos. E porém em vós o quê? O meu Espírito. Aqui é o Espírito de Deus, tá, senhora? Toda vez que você lê na Bíblia, anjo, aprenda isso. Anjo com letra maiúscula. Esse anjo é o Senhor Jesus. Anjo com letra maiúscula. E Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Anjo com letra minúscula é mensageiro de Deus. É anjo mensageiro de Deus. Enviado por Deus. Anjo com letra maiúscula é o Senhor Jesus. Espírito com letra minúscula é o espírito do homem ou espírito maligno. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Aqui ele fala no 14, ele diz assim, ó: eis que porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e os fiz, diz o Senhor. Amém? Muito bacana, né? A palavra de Deus é muito maravilhosa. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos prometeu o Espírito dEle, Ele nos prometeu tirar nós da sepultura. Quantos de nós hoje, se não tivéssemos conhecido a palavra de Deus, já estaremos mortos? E com certeza no inferno, porque o tipo de vida que nós tínhamos, nós não iríamos para outro lugar. Mas a misericórdia dEle nos alcançou, nos resgatou, nos deu vida, nos deu espírito e ainda restaurou o nosso espírito e ainda deu o espírito dele. Tinha pessoas que só falavam em morte, em destruição, porque o espírito dela estava morto. Ele vivificou esse espírito. E hoje essa pessoa fala de vida. Vida. Toda vez que você fala de Jesus, é você, é sua alma quem está falando. Mas ela está sendo iluminada, instruída, dirigida pelo Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. Não pense que é o Espírito Santo que fala por você, não. Ele coloca palavras na sua boca e você que fala. Quando você está fazendo uma reunião, quando você está orando por alguém, quando você está fazendo uma visita, é você que foi lá. É você que está ali. Só que o Espírito Santo ele está fazendo de você um instrumento e está usando você para alcançar aquela pessoa através do som da sua voz. Isso é muito maravilhoso, gente. Você saber que você tem o privilégio de ser usado. Você tem o privilégio de ser usado por Deus. O privilégio de ser usado pelo Espírito Santo para falar de Jesus. Amém? Eu queria fazer uma oração e queria que depois você meditasse. Eu nem pediria para você ler o capítulo todo, porque o capítulo é grande. Mas depois você medita nisso que nós lemos hoje, assim que você tiver um tempinho. Se tiver um tempinho agora, aproveita, medite aí. Ezequiel 37, até o versículo 15, foi onde nós lemos, até o versículo 14, para Deus falar com você diretamente. Amém?
Curve aí a sua cabeça, vamos aqui entrar em oração. Porque nada mais maravilhoso do que falar com o nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua presença. O privilégio de ser usado. O privilégio de ser escolhido. De ser chamado. O Senhor nos chamou, nos convidou para estarmos aqui agora ouvindo essa palavra. Ah, meu Deus. E por isso somos gratos. Grato pela paz, grato a Ti pela saúde. Nós não merecemos, mas o Senhor nos chamou. Então eu te peço, meu Rei, abençoe o Grupo Caleb aqui do Brasil e do mundo. Onde tiver um Caleb agora, meu Pai, envie um anjo e fale com ele. Talvez ele está vivendo os piores momentos da vida dele. Por favor, meu Deus, fale com esse Caleb. Mostre a ele, meu Deus, que o Senhor é com ele. Que o Senhor o escolheu, o chamou, até mesmo para fazer parte do Grupo Caleb, para cuidar dele. Consola, Jesus, e conforta o coração daquele que teve a perda de um ente querido e não consegue esquecer. Passa nas memórias, tanto nas boas como nas ruins, uma esponja embebida no teu sangue e apaga, meu Pai. E faz com que o teu amor e o teu espírito preencha essa lacuna que ficou. Visita aquele que está enfermo e cura ele. Cura ele, meu Pai. Ainda que futuramente, com certeza, ele ficará doente novamente, mas cura ele agora. Alivia ele dessa dor, desta enfermidade. Oh Deus Todo-Poderoso, eu te peço isso, meu Pai, mas também eu te peço que, se for essa enfermidade que está mantendo ele na tua presença, o Senhor sabe o que fazer. Ah, Deus eterno, abençoa aqueles que estão felizes, satisfeitos, aqueles que estão na fé. O Senhor disse que limparia, né, meu Pai, aquele que desse fruto, Senhor Jesus, para que ele viesse dar mais fruta ainda. O Senhor prometeu isso. O Senhor disse que aquele que desse fruto, o Senhor o limparia, para que ele gerasse mais frutos ainda. Abençoa, meu Pai, a todos eles em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus.